Pessoal, agora a gente começa a falar da terceira geração romântica, cujo principal representante é Castro Alves, esse aqui da foto. A poesia romântica na terceira geração é considerada uma poesia de combate. Por quê? Porque os poetas dessa época, eles tinham por objetivo, por meio da sua poesia, combater as injustiças sociais. Eram muitas, mas a principal daquela época era a escravidão. Por esse motivo, a poesia da terceira geração é chamada de poesia social, por abordar um tema, de cunho social. Poesia hugoiana, esse nome faz referência ao escritor francês Victor Hugo, que pregava a liberdade para todos. Como esses poetas foram muito influenciados por Victor Hugo, por essas ideias de liberdade que Victor Hugo expressava, esse tipo de poesia é chamada de hugoiana. E também é chamado de condoreira. Condoreira vem da palavra condor. Condor é uma ave que se assemelha a uma águia. Quando ela abre as asas assim, ela chega a ter 2 metros de comprimento. E é a expressão da liberdade. Como os poetas dessa época pregavam a liberdade acima de tudo, eles eram chamados de condoreiros, tá? Uma das frases emblemáticas de Castro Alves, que é esse daqui, é: meus versos foram feitos para serem gritados em praça pública. E é verdade. Ele ia para praça pública gritar seus versos. Naquela época eles faziam uma espécie de duelos poéticos. Um falava e o outro respondia. É o que o pessoal faz hoje, com rap e sempre colocando ali uma crítica social por trás, O Castro Alves, que é o poeta mais importante dessa geração, nasceu em 1847 e morreu em 1871, 21 anos, Bom, alguns fatos importantes da vida dele precisam ser citados. Ele foi amante da atriz de teatro Eugênia Câmara, que tinha 10 anos a mais que ele. Aí vocês me perguntam: professora, mas por que citar isso? Qual o problema dela ter 10 anos a mais? Problema nenhum. Nem viria ao caso se naquela época isso fosse algo muito estranho, se relacionar com uma mulher que fosse mais velha, para os padrões daquela época que criavam esses padrões. E ainda mais que eles não tinham um relacionamento fixo, eles eram amantes, O que acontece? A Eugênia Câmara terminou com Castro Alves e ele ficou muito mal, ficou muito depressivo mesmo. E ele não queria saber de mais nada, só ficava perambulando, caçando. E numa dessas caçadas, acidentalmente ele deu um tiro de espingarda no próprio pé. E aí ele ficou doente, teve que amputar a perna, e ele tinha tuberculose também, isso agravou a saúde dele e ele acabou morrendo. E aí, ao morrer, ele deixou os livros Espuma Flutuantes e Os Escravos, que é um livro incompleto que foi publicado ainda assim. O poema mais emblemático dele é O Navio Negreiro, que é um poema em que ele narra os horrores que aconteciam nos navios que transportavam africanos escravizados naquela época, Então eu fico impressionada, maravilhada de ver como que Castro Alves, sem nunca ter sido escravizado, ele conseguiu narrar com tanta maestria os horrores que aconteciam ali nos navios. Ele conseguiu narrar, na verdade, A gente não pode dizer que ele personificou tal qual era. E o nome disso é empatia. Eu particularmente já assisti a vídeos, que tenha o poema Navio Negreiro ali na narração. Eu vou até deixar depois para vocês um link para vocês assistirem também. E nunca teve um momento em que não me emocionei. Esse poema dele é uma obra-prima, é reconhecido internacionalmente, o que faz com que ele também internacionalmente seja conhecido como poeta dos escravos. Além disso, além dessa poesia social, ele escreveu também poesia lírica, falando de sentimentos. E aí ele fala de morte, amor, natureza. Aqui a gente tem que abrir um parêntese. Fiquem ligados no Enem, pessoal. Ele vai falar da morte, só que ele não fala da morte igual os poetas da segunda geração. Os poetas da segunda geração chamam a morte de amiga. Ele fala da morte com revolta, porque ele não quer morrer, ele quer viver. Ele não fala do amor também como aquela coisa que faz sofrer, como Castro Alves, que falava das virgens flutuantes, das virgens pálidas. Não, ele fala do amor com uma certa sensualidade. Ele dá à mulher um certo poder, ele quebra um paradigma da época. E ele também usa elementos da natureza para demonstrar o estado de sua alma. Eu vou ler para vocês agora um poema lírico dele, um dos mais famosos, que é o Adeus de Teresa. Prestem bastante atenção na história que ele vai nos contar por meio desse poema.
A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala. Adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela, cantando, murmurou-me, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavalheiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa, e ela entre beijos murmurou-me, adeus. Passaram-se tempos, séculos de delírios, prazeres divinais, gozos do império, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. Então olha só a diferença, né? Ele não estava casado com ela, mas ele conta que ele entrou no quarto dela, né? Que a alcova é quarto, e aí saiu beijando, mas ele teve que ir embora e disse adeus e falou que ia voltar, e ela chorou, não, vou te esperar. Não, ele não fala, né? Mas ele dá a entender que ela ia esperar, mas quando ele volta, ela já está se casando com outro, essa festa do casamento. Então, olha a imagem da mulher que ele criou, que não é aquela mulher que ficou ali chorando, esperando pelo príncipe encantado. Ela reconstruiu a vida dela, né?